Bom dia. Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2, fazendo um aprofundamento nesse conteúdo, né? Antes da gente começar, queria desejar para vocês um bom retorno, espero que vocês tenham descansado, aproveitado o recesso, que agora a gente possa voltar com a cabeça fresca. O normal, o mais comum que vocês deveriam estar achando é que a gente retornasse no capítulo 6. Porém, a gente vai fazer uma revisão, um aprofundamento do que nós vimos no primeiro semestre. Hoje, mais especificamente, capítulo 1 e capítulo 2. E aí, o capítulo 1 e o capítulo 2, gente, ele fala sobre ecologia, biologia celular e bioquímica, né? A gente vai entender, rever um pouquinho isso. Primeiro, quando a gente fala de ecologia, vem aquela pergunta, O que é ecologia? Se vocês forem buscar na bibliografia, na internet, vocês vão ver que existem dezenas, se não centenas de definições para ecologia. E na grande maioria delas, elas estão corretas, porque ecologia é mais um conceito, de a gente compreender, conseguir vivenciar a ecologia do que de fato gravar o que é ecologia. O estudo da ecologia, ele visa analisar o organismo, como que esse organismo vai interagir com ele, com outros da sua espécie, com outros de outras espécies e principalmente como que ele vai interagir com o ambiente em que ele vive, E aí, quando eu digo ambiente que ele vive, a gente já cria dezenas de conceitos para a ecologia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber de ecologia é que, já que se estuda um organismo de fato, a gente precisa saber o que é um organismo. Um organismo é uma espécie. E aí que entra o problema. O que é uma espécie? Uma espécie é todos aqueles indivíduos que apresentam características morfológicas idênticas. Sim, isso é uma característica para uma definição de espécie. Só que tem um problema. Não é só isso. Não é o principal ponto ter características morfológicas idênticas. Quando a gente analisa uma espécie, é muito importante que a gente consiga visualizar, consiga entender que para ser considerado da mesma espécie, esses organismos necessitam conseguir se reproduzir, ou seja, copular, gerar um descendente e esse descendente tem que ser fértil. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pega dois organismos, e eles conseguem copular, só que não geram um descendente, eles não conseguem se reproduzir. Então não é da mesma espécie. Outras vezes a gente consegue ver dois organismos que conseguem copular, geram um descendente, só que esse descendente a gente diz que é híbrido, ou seja, ele é estéril, ele não consegue deixar novos descendentes. Então também não é da mesma espécie. É raro isso acontecer? É, mas acontece. Então, para ser considerado da mesma espécie, é necessário que esses dois organismos consigam copular, consigam gerar um descendente e esse descendente ele tem que ser fértil, ou seja, ele tem que conseguir gerar novos descendentes também, ok? E aí, já que a gente define espécie dessa forma, a gente pode entrar em outros conceitos, como por exemplo populações e comunidades. O que é uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que interagem entre si. Então vamos lá. Vamos pegar a Floresta da Tijuca. Eu tenho na Floresta da Tijuca uma população de macaco-pregos, outra população de mico-estrela, outra população de jararaca, outra população de arara, outra de papagaio, enfim. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem e interagem entre eles, eu tenho uma população, tá? Só que muitas vezes tem a confusão de que, por exemplo, na Floresta da Tijuca tem 10 populações de macaco-prego. Professor, não é tudo macaco-prego, não é tudo a mesma espécie? Por que não é uma população só grande? Porque muitas vezes esses indivíduos não interagem entre si. Eles têm líderes diferentes, eles têm uma funcionalidade diferente. Então eu posso ter uma população de 5 macacos-pregos que vivem no mesmo habitat de uma outra população que tem 10 macacos-pregos. É que essas populações, esses indivíduos não interagem, então eles criam populações distintas. Por exemplo, eu tenho a população humana mundial. E aí dentro da população humana mundial eu tenho a população europeia, a população asiática, a população sul-americana, enfim. Então, esse conceito que a gente precisa entender. E para piorar esse conceito, entra a comunidade. O que é comunidade? É o conjunto de populações. Então vamos lá. Tenho na Floresta da Tijuca todas essas populações citadas
e o conjunto dessas populações vão formar uma comunidade. Ok? E aí eu paro para pensar. Então, comunidade é o conjunto de populações. Sim, só que temos que tomar um cuidado. Comunidade pode ser definida como um conjunto de populações da mesma espécie ou não. Por quê? Vocês concordam comigo que eu posso ter uma comunidade onde é composta por 5 populações de macaco-pregos? Sim, mas eu também posso ter uma comunidade que é composta por 5 populações, só que uma de macaco-prego, outra de onça-pintada, outra de jaguatirica, outra de arara, outra de jararaca e outra de mico-estrela. Tem uma comunidade. Então a comunidade ela pode ser formada por um conjunto de populações da mesma espécie ou não, ok? População é que obrigatoriamente tem que ser da mesma espécie, beleza? E aí o conjunto de comunidade vai formar um ecossistema. O que é um ecossistema? A Floresta da Tijuca é um ecossistema, a Mata Atlântica é outro, deserto é outro, caatinga é outro, restinga, savana africana, enfim. Aí são os ecossistemas que são formados por todas essas comunidades que ali interagem, entenderam? E o conceito de ecossistema é muito complexo, porque quando a gente fala de ecossistema, a gente imagina grandes territórios, tomem cuidado com isso. Por exemplo, a larva do coco, né, que é aquela larva branca, desse tamanho mais ou menos, ela pode ter o seu ecossistema num tronco de árvore podre. Ela vive ali, ela interage ali, então aquilo é o ecossistema dela. Quem tem um aquário em casa, aquele aquário é um ecossistema pequeno, artificial, mas é um ecossistema daqueles organismos que ali habitam, ok? E falando em habitat, a gente tem o conceito de habitat e nicho ecológico. Habitat é simples, é onde o organismo vai viver. Então, o habitat do leão, savana africana. Agora, nicho ecológico é muito complicado, porque é uma coisa abstrata. É como que aquele organismo vai interagir com o seu habitat, como que ele vai explorar o seu habitat. Então, por exemplo, qual é o nicho ecológico do leão? O que ele come, o que ele gosta de predar, quais são os seus perigos, que horas ele dorme, que horas do dia ele é mais ativo, se é de manhã, se é de noite, que horas ele caça, que época do ano ele se reproduz, tudo isso envolve o nicho ecológico. E aí tem uma questão. Duas espécies distintas podem coexistir, ou seja, viver junto no mesmo habitat. Tá? Por exemplo, zebra, girafa e rinoceronte vivem no mesmo habitat, savana africana. Porém, jamais é inviável que duas espécies distintas coexistam no mesmo nicho ecológico. Professor, como assim? Por exemplo, a girafa ela come o quê? As folhas no alto da árvore. A zebra come a folha da grama. E o rinoceronte a raiz da grama. Então a gente tem pequenas diferenças que distinguem um nicho ecológico. Jamais duas espécies distintas vão coexistir no mesmo nicho ecológico, ok? E aí, gente, falando disso, a gente entra em célula, né, que é o que compõe o organismo de qualquer ser vivo. E aí uma célula é a unidade básica de qualquer ser vivo. E o conjunto de células, né, vai formar o quê? Vai formar um tecido. E se eu tenho um tecido, eu tenho órgãos. Se eu tenho órgãos, eu tenho sistemas, e os conjuntos de sistemas vão formar um organismo. Só que uma célula é formada por o quê? Por um conjunto de organelas. E cada organela vai ter uma função específica. Dentre essas organelas eu tenho os lisossomos, que são responsáveis por digestão intracelular. Eu tenho o complexo de Golgi, que é responsável por excreção líquida. Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que vai estar associado a ribossomos sintetizando proteína. Eu tenho o retículo endoplasmático liso, que é associado a nada, tá? Por isso ele é liso. Vai sintetizar lipídio, gordura. Eu tenho as mitocôndrias, que são responsáveis por produzir ATP, adenosina trifosfato, produzir a molécula de energia do ser humano, por exemplo, tá? Então, todo esse conceito das suas funções envolve a bioquímica. A síntese de energia, por exemplo, é um fator bioquímico, ok, galera? Então, gente, a aula de hoje não tem exercício, não tem atividade de evolutivo, porque a gente já fez todos os exercícios, né? Isso é uma revisão. Mas eu peço que vocês façam um resumo do capítulo 1 e 2. Ah, professor, eu já fiz. Faz de novo, porque vocês sabem que escrevendo a gente fixa melhor, ok? Muito obrigado, até a próxima.